gostaria de falar comigo, eu sempre falo assim, primeiro comigo, porque quando nós viemos ministrar, nós vamos estudar, e quando a gente estuda, a gente aprende muito, o Senhor fala muito conosco. E hoje, veio a semana toda fazendo isso, né? E foi diferente da última ministração, porque na última ministração que o Senhor colocou no meu coração, na semana o Senhor já colocou, fala sobre a alegria, né? A alegria de servir ao Senhor, a alegria da vida. Foi uma experiência muito boa, mas dessa vez foi diferente. Passou a semana, chegou quarta, nada, foi no feriado, eu vou ter tempo para estudar, mas não aconteceu, enfim. Hoje, ficamos amanhã, né, começamos início, tomamos café e sentamos com o Miguel para colocar a lição dele em dia. Né? Aprendemos muito, e eu falei assim, Mo, que eu chamei o pastor de Mo, falei, Mo, até o momento ainda o Senhor não revelou qual é a palavra. Eu acho que eu estou ficando um pouco ansiosa, porque daqui a algumas horas é o culto. Aí eu falei, não, acalma o coração, porque não é você, é através de você, é o Senhor te usando. Eu falei, é verdade. Se Deus colocar no meu coração, só chegar lá e fazer a oração do Pai Nosso, amém, porque todo o domínio está sobre Deus. E passou o dia, nós discutimos, aprendemos, lemos história, foi muito bom, um dia muito rico. E aí, final da tarde, por volta das 2h30, aí o Senhor veio, eu comecei a ler de novo alguns capítulos, algumas coisas, veio sobre Daniel. E é isso que eu vou passar, o que Deus colocou no meu coração. Honrar, o objetivo dessa palavra é falar da obediência a Deus, né? O benefício daquele que obedece a Deus. E Daniel é um homem que deu exemplo de obediência a Deus. Né? Então, no capítulo 5, nós iremos falar um pouco desse profeta Daniel. Então, no capítulo 5, começa narrando a história de um rei. Gente, essa história é verídica. Se você quiser acompanhar aí, fique à vontade. Esse rei se chama Belsassar. Belsassar era o filho do rei Nabucodonosor. Né? Ouvimos muito falar sobre esse rei. Então, Nabucodonosor faleceu e quem assumiu o trono? Seu filho, Belsassar. Belsassar, ele acompanhou na sua infância todo o reinado do seu pai, né? A conquista do rei Nabucodonosor. Se você for procurar no livro de história, na internet, você vai ver que Nabucodonosor foi um grande rei, fez muitas conquistas e também teve muitas experiências com o Deus Altíssimo, com o nosso Deus. E o seu filho, ele acompanhou tudo isso. E seu pai morreu, ele assumiu o trono. E após assumir o seu trono, a Bíblia não fala quanto tempo, esse rei decide fazer uma festa. Quem gosta de festa aqui? Eu gosto, todo mundo gosta de festa. Imagine uma festa de um rei, né? Rei da Babilônia. Né? Tinha tomado, né, uma região muito grande, era um império. E ele decide fazer uma festa. E a Bíblia conta que nessa festa, só de governadores, de autoridades, assim, entre autoridades, eram mais de 1.000 homens, mais mulheres, suas mulheres e as suas concubinas. Então, era uma festa grande, que devia ter muita comida, muito vinho, muito deleite, muitos manjares, né, como nós dizemos. E esse rei começa a beber, se empolgar aí. Quem já se empolgou em festa? Se empolga, fica bem animado, né? Tem uns que nem precisa beber, mas fica animado. Nós que somos cristãos, nós não precisamos de bebida para ficar animados. Nós ficamos animados com a presença de Deus. E a Bíblia conta que ele começou a beber e aí ele lembrou de algo. Ops, vou fazer algo extraordinário nessa festa. Eu estou usando as minhas palavras, tá, irmãos? Depois vocês leem no texto, arrisca para fazer um resumo. E aí ele lembra de algo que o pai dele tinha conquistado e que estava guardado. Ele lembrou que o pai dele tinha conquistado a cidade de Jerusalém, porque o rei Nabucodonosor ele conquistou através de guerra, né? Ele tomou toda a cidade de Judá e o povo estava exilado, né? Eles eram como se fosse um escravo. Não chega a ser um escravo porque eles exerciam algumas funções ali no Império Babilônico. Mas ele estava sob a condição daquele rei. Então, mas aqui o rei já tinha morrido, mas o que ele tinha pego, né, o que ele tinha roubado do templo de Jerusalém, ele tinha guardado. E o filho ali naquela empolgação da festa, querendo impressionar os seus convidados, falou, espera aí, tem algo de relíquia, tem algo precioso. Vem cá, meus servos, vai até aquele depósito, eu imagino que era um depósito, e pega aqueles copos de ouro que pertencia ao templo de Jerusalém. Que é o templo de Jerusalém? O templo de
Deus, que o pai dele tinha roubado, né, tinha saqueado anos atrás, estava guardado. E os seus empregados foram buscar esses copos de ouro. Era uma ordem do rei. Quem mandava era o rei, e ele era o rei. E eles trouxeram os copos de ouro, entregaram ali, e ali eles colocaram vinho e começaram a beber vinho naqueles copos de ouro, mas que pertencia ao templo de Deus. Não era, estava ali, mas não pertencia a eles. E algo espantoso aconteceu naquela festa. Vamos ler o versículos 5 e 6 do livro de Daniel? É capítulo 5, versículos 5 e 6. E a festa acontecendo. Se tem festa, tem música, todo mundo conversando, aquela animação. De repente, algo misterioso e espantoso aconteceu, onde todos pararam e começaram a observar. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Naquele momento, toda aquela alegria do rei se tornou em medo, se tornou em espanto. E ele pensou, o que está acontecendo? O que é essa mão? Gente, aí eu gosto de imaginar, eu ali naquela situação. Pensou, nós estamos aqui adorando ao Senhor, ouvindo uma palavra, e de repente aparece uma mão, do nada, e começa a escrever algo para nós. Como vocês ficariam? Eu ficaria espantada. Não vou dizer, estou com medo igual ele ficou. E aí ele falou, o que está acontecendo? Manda chamar os sábios desse palácio, os adivinham, os astrólogos. Alguém precisa definir, alguém precisa adivinhar o que está escrito aqui, porque foi escrito uma frase. E eu preciso saber, gente, isso não é normal. Algo aconteceu aqui, todos estão vendo. E aí mandaram chamar os sábios do palácio. E ninguém conseguia adivinhar. E o rei ficou tão assustado, ele queria resposta para aquela situação, que ele falou assim, ó, aquele que adivinhar o que está escrito, eu vou presentear, eu vou recompensar, vou pôr uma capa de púrpura, corrente de ouro em seu pescoço, mas eu preciso de alguém. E a Bíblia conta que foi chegando, e ninguém sabia decifrar, ninguém conseguia ler. E a Bíblia conta que ele gritava. Como que um rei todo-poderoso, não tinha ninguém no seu palácio que pudesse decifrar uma frase? Como assim? Ele era o poderoso daquela época. E aí, a mãe dele, cadê as mães aí? Mãe, como é bom ter mãe, né? A mãe sempre vem com socorro. A mãe sempre quer ajudar o filho. E quando a mãe ouve aqueles gritos, ela chega e fala, o que está acontecendo, meu filho? Vai até aquele salão onde estava tendo a festa, o que está acontecendo? Mãe, olha isso daqui, mãe. Foi escrito com uma mão, assim, misteriosamente. Não sei como, e ninguém consegue decifrar. Estou com medo, eu não sei o que é isso. Aí a mãe dele fala assim, meu filho. As mães sempre, eu fico imaginando ela uma mãe amorosa, dizendo, meu filho, calma. Aqui no nosso reino existe um homem que veio lá de Judá, que o seu pai trouxe como escravos, exilado. Ele se chama Daniel. E todas as vezes que o seu pai teve conflitos, coisas assim misteriosas, Daniel foi chamado. E Daniel serve um Deus, e o Deus revela algo, e Deus decifra, assim como fez com os sonhos do seu pai. Porque Daniel decifrou os 2 sonhos do rei anterior, né, de Nabucodonosor. Sonhos misteriosos se cumpriram. Ele falou, então manda chamar Daniel. E Daniel é chamado. E Daniel chega diante do rei. Aqui nessa história, Daniel já era um homem ali separado como um dos sábios, né? Por conta dos feitos que Deus tinha usado ele lá atrás com o pai dele, o rei Nabucodonosor. Então, ele já era separado. Ele se tornou uma das autoridades, não máxima nesse momento, mas era reconhecido. E Daniel chega diante do rei. Mas a gente, quando lê a história assim, de rei, quando a gente chega diante do rei, parece algo tão simples, né? Eu vou chegar aqui diante do pastor, da Daiane, algo simples. Mas não era, porque sobre o rei tinha todo o poder. Ele que dava a decisão de quem ia viver, de quem ia morrer. Se
dependendo da maneira que a pessoa chegasse diante do rei, ela poderia ser morta na hora. Então, assim, era algo delicado, eu acho que é a palavra. E quando Daniel chega diante do rei, e o rei começa a explicar tudo o que aconteceu, e fala assim, Daniel, eu sei dos seus feitos, eu sei de como o seu Deus tem agido na sua vida e agiu na vida do meu pai também. E eu quero que você decifre isso que está acontecendo. Aí ele explica para Daniel o que aconteceu. E se você decifrar o que está escrito, Daniel, eu vou te recompensar. Aí Daniel olha para ele no versículo 17 e fala assim, não, meu rei, o seu presente não precisa dar para mim, dá para outra pessoa, né? Mas eu vou te responder. Porque ele quis mostrar ali, Daniel foi humilde de falar que ele não estava ali a troco de recompensas do homem. Ele estava ali porque ele era um homem obediente e temente a Deus. E aí Daniel começa a lembrar de tudo o que Deus tinha feito na vida do seu pai. Falou, rei, você lembra do seu pai? Claro. Você lembra que ele teve 2 sonhos que ninguém havia decifrado e Deus me usou e o sonho aconteceu? Lembro. Você lembra também que Deus, no sonho, falou que o seu pai ia ser como um animal, ia ficar durante 7 anos distante do povo, porque ele enlouqueceu? E realmente aconteceu, lembro, porque o pai dele ficou, né, pela desobediência a Deus, ele ficou 7 anos como um monstro, né? A Bíblia fala no versículo 22, 23, que as unhas cresceram, o cabelo, e ele perdeu a sua consciência, né, humana. Mas você lembra, rei, que também depois de 7 anos, o seu pai reconheceu a grandeza de Deus, e ele voltou à sanidade, ele voltou a reinar, e declarou Deus como o Deus salvador, o Deus que liberta, o Deus poderoso, que tem todos os domínios? Lembro. Então, rei, só que você se esqueceu na sua prática e desobedeceu ao Senhor. Eu vou ler o versículo 22 e 23. Olha que Daniel falou para o rei Beltsazar. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste de tudo. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste a Deus, que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Aqui ele estava explicando para o rei um motivo por qual Deus tinha escrito aquela frase na parede. Aqui, ele estava explicando que o rei Beltsazar desafiou o Deus de Israel, o Deus do céu, o Deus verdadeiro. Ele desonrou, ele não teve reverência pelos objetos que pertenciam ao templo de Deus. Então, por isso que Deus, como alerta, como uma forma de mostrar o poder dele, escreveu a mensagem na parede. Né? Porque quantas vezes nós desafiamos Deus com as nossas atitudes, não é mesmo? Quando nós fazemos tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós achamos que é bom, sem consultar a Deus. Quantas vezes nós desonramos ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E sabe o que ele fez? Isso, desonrou a Deus. Ele pegou aquelas taças, que era algo que foi consagrado ao Senhor, de maneira irresponsável, usou, sem pensar na consequência, sem lembrar da reverência que nós devemos ter a Deus. Foi isso que aconteceu. Ele desobedeceu a Deus. E no momento da festa, da euforia, ele esqueceu de tudo que Deus tinha feito
com o pai dele, experiências que ele viu. Aí eu trago para a nossa vida, quantas vezes nós vivemos experiência com Deus, nós vimos testemunhos e vivemos e nos esquecemos por conta da nossa euforia, por conta, às vezes, do nosso prazer, né, da nossa desobediência. Quantas vezes nós fazemos isso? Então, eu coloquei, né, por conta da desobediência do rei, Deus mandou a mão escrever na parede as seguintes palavras. Vamos ler? Eu quero que isso aí todo mundo leia comigo. É o 25, 26, 27 e 28. Olha o que estava escrito na parede, é o que foi escrito. Esta é a inscrição que foi feita. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Eu estou lendo aqui da maneira que está escrito. E este é o significado dessas palavras. Mené. Aí é Daniel decifrando para o rei o que estava escrito. Que o rei desejava saber o que estava escrito. Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em fatia, menor valor. Aqui, ó, Pérez, né, que é o Parsim. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Que eram medos e persas aqui? Outro reino, né, outro reinado. Aí eu fico imaginando se, quando foi escrito na parede a frase, ele ficou pálido. Nesta hora, eu acho que o coração dele palpitava tão forte, e o medo tomou conta. E aí ele lembrou de tudo que Deus tinha feito na vida dele. A Bíblia não fala aqui sobre arrependimento, mas eu acredito que muitas coisas passaram na cabeça daquele rei. E o que essa mensagem trouxe para mim, né? O que essa mensagem ensinou? Que a falta de reverência a Deus traz consequências negativas para a nossa vida. Tudo que nós fazemos, nós colhemos. A gente sempre fala assim daquele versículo, certamente o que você semear, você vai colher. E é real, gente, é natural da vida. Isso é para quem crê em Deus e para quem não crê em Deus. O que você está semeando? São sementes que você está lançando. O que você está vivendo hoje é o que você plantou ontem. Então, como que está a sua vida? O que você tem colhido hoje? Faça uma reflexão, porque são frutos daquilo, são sementes que você plantou lá atrás, você está colhendo hoje. De repente, hoje você não está tendo uma boa colheita, porque talvez você não fez um bom plantio. Boa semeadura, né? Uma boa plantação, para que lá no futuro viemos colher esses frutos. E o que é reverência? Veneração, respeito pelo algo que você considera sagrado. Deus é sagrado na sua vida? Para mim, Deus é sagrado. Então, aquilo que nós consideramos sagrado, nós devemos prestar reverência, obediência, respeito. O rei Belsalzar vivenciou todas as experiências do seu pai. Sabia de todas elas, né? Compartilhou ali. Mas ele se esqueceu. Não respeitando, era um objeto? Era um objeto. Mas era um objeto que foi consagrado a quem? A Deus. Era do templo, o templo que Salomão ergueu. Né, o templo que Deus falou assim, ó, você vai fazer... Porque cada utensílio do templo, ali, desde da criação do tabernáculo, foi Deus, falou como seria, falou qual seria o molde, o que seria usado, tudo com uma finalidade, consagrado a Deus. Então, reverência, cuidado com as coisas do Senhor, cuidado, porque é consagrado ao Criador, o Deus dos céus e da terra. Nós temos que respeitar e dar o valor devido para cada coisa. Quando viemos para a igreja, devemos respeitar, porque aqui são prédios, simplesmente, paredes. Mas quando nos reunimos aqui como igreja, nós somos corpo de Cristo. Esse lugar se torna consagrado. A quem? A mim? Não, a Deus. Porque viemos cultuar a Ele. Aí eu pergunto para vocês, vocês têm honrado a Deus? Ah, eu tenho, pastor. Mas eu pergunto, você tem honrado a Deus como deveria, com reverência, com respeito, com amor? Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Sim, Jesus nos trouxe a graça, né? Que nós somos salvos por crer, mas não muda
a reverência com o Senhor. Não muda, não faz de nós sermos desleixados, negligentes. Sabe o que é ser negligente? É saber que você tem que fazer algo e saber como fazer. Você sabe o que é e como deve agir, e você faz diferente. Isso é negligência. Aí Deus colocou assim: se tem honrado as minhas ordenâncias. O que é a ordenância do Senhor? Quando uma palavra vem e fala, seja forte, seja corajoso, ame a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, não roube, não mate, não adultere, não cobice. Aí vai falar, mas isso é o Antigo Testamento. Sim, mas é a palavra do Senhor. São essas leis que determinam os nossos valores como cristão, como pessoas. E as pessoas estão perdendo esses valores. E sabe o que é o pior de tudo isso? Eles falam, eu não quero esses valores de Deus, mas também não tem outros valores para colocar no lugar. Então, o que acontece? Não tem referência. Não tem referência, então não tem direção. Então, fica perdido. Então, Deus é a nossa direção. Deus precisa ser o nosso guia. Né? Então, assim, eu vou buscar honrar o meu Senhor, obedecer ao meu Senhor. Você tem honrado os cultos que você vem, a sua célula, honrado o seu líder, o seu pastor. Ah, você está falando isso que é para dar uma puxadinha para a igreja. Não, isso está na palavra do Senhor, respeita as autoridades. Não só na igreja, não, irmãos, mas autoridades políticas. Nós estamos aí, preste uma eleição, que nós devemos orar ao Senhor para escolher nossos candidatos. Não desperdice seu voto, ore. Leia as propostas, estude. Sabe? Porque o Senhor colocou eles, porque é através deles que determina as leis que nós vamos viver. Determina o que nós vamos fazer. E se você ler a história do povo de Israel, desses reis, está envolvido política. Quantas guerras, irmão, por poderes, política. Então, nós temos que ser, sabe assim, pessoas responsáveis nas nossas escolhas. Isso não estava na palavra, mas veio no coração, né, por conta do momento que estamos vivendo. Mas, voltando para a palavra, você tem honrado a sua família? Você tem dado o devido valor para aquilo que Deus te concedeu? O que Deus te concedeu para você administrar? Sua vida? Administrar sua vida? Porque o fôlego é dele, né? Então, ele dá o fôlego, mas quem administra é você. Sua vida, sua família, seu trabalho, seu ministério, seu amigo, seus amigos, seus bens. Você tem honrado tudo isso que Deus tem colocado diante de você, para você administrar? Responde aí para você. Ah, eu tenho honrado. Mas você tem honrado conforme a vontade de Deus? Né? Você tem honrado conforme os princípios que Deus tem nos ensinado, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Pensa aí. Hoje existe uma palavra que é muito usada. Ah, esqueci de falar, gente. O primeiro ponto é: valorize aquilo que é de Deus. Quem vai ministrar na célula, me perdoe, tá bom? Vou falar o tema também que eu esqueci. Tema. Desculpa. Quem honra é reconhecido de Deus. É reconhecido de Deus. Amém. Desculpa, irmãos. Isso que eu falei aqui está no primeiro ponto. Primeiro ponto, valorize aquilo que é de Deus, que Deus deu para você administrar. E uma palavra que é usada muito hoje, adivinha qual que é? Quem quer chutar aí? Ó, eu deixo. Qual é uma palavra que é usada por muitas pessoas? Na igreja, fora da igreja. Correria. Ah, mas obrigada, irmão. Correria. Aí, irmão, como está a sua vida? Uma correria. Uma correria. Para tudo que você pergunta, é quase uma resposta universal. Correria. Será que você tem usado essa palavra? Algum tempo atrás, eu falei para o meu esposo, falei, amor, quando eu falar essa palavra correria, você me repreende. Não deixa eu ficar usando mais essa palavra. Porque eu comecei a perceber, para tudo eu usava essa desculpa, que era correria. Eu não fui visitar, de repente, minha mãe, por causa da correria. Eu não estudei por causa da correria. Eu não orei. Aí eu falei, amor, não, eu não quero mais isso. É mentira. A nossa vida são uma vida cheia de atribuições? Sim.
É muita coisa, às vezes, para fazer? Sim. É difícil administrar o tempo? Sim. Mas eu falei, Senhor, eu não quero mais essa palavra, então eu sempre estou me corrigindo. Eu até parei de usar ela, quase eu não uso, mas de vez em quando vem, aí eu repreendo na minha vida. Correria. Por quê? Porque muitas pessoas nessa vida de correria é o quê? Correndo, vamos lá, está correndo o tempo todo. Correndo para o trabalho, correndo para a igreja, correndo para o lazer, tudo correndo, né? Muitas vezes nosso corpo vai, mas a nossa alma fica perdida em algum lugar por conta dessa correria. Mas por que tudo isso? Porque muitas vezes priorizamos coisas antes de Deus. Então, uma das coisas que as pessoas priorizam muito, que justifica essa palavra correria, é a busca pela vida financeira, a prosperidade financeira, pelo materialismo. Eu quero sucesso, eu quero ter, eu quero conquistar. Isso é errado? Não, não é errado. Você buscar os seus objetivos, estudar, os jovens, quem não é jovem, estudar, sabe, crescer no intelecto, na alma, no conhecimento, sabe, assim, nós temos que buscar nossas melhoras, buscar, sim, ter sucesso, mas não pode ser a prioridade da nossa vida, não pode ser o primeiro, não é isso que eu estou dizendo, prioridade sim, mas não o primeiro na sua vida. Tem pessoas que não priorizam tanto o financeiro, mas prioriza o descanso, lazer. Tem pessoas que priorizam o problema, gente. Você conhece alguém assim? Irmão, vai ter um culto. Não posso. É tão corrida, é tantos problemas na minha vida que eu não consigo adorar a Deus, eu não consigo ir nos cultos, eu não consigo ir na oração, nem em casa eu consigo ler a Bíblia. Vai priorizando coisas antes de Deus. E o que eu quero dizer? Que a nossa primeira prioridade precisa ser em Deus. Deus precisa ser o centro da nossa vida. E a partir de Deus nós caminhamos, irmãos. Então Deus é o centro da minha vida. Então eu busco em Deus orientação para a minha vida espiritual. Eu busco orientação para a minha vida financeira, para a minha família, para o meu grupo de amigos, para os meus relacionamentos. Deus no centro. Então você tem uma referência, mas aí você fala, onde eu vou achar toda essa informação? Bíblia, leitura bíblica. E você fala, nossa, igual hoje nós fizemos uma leitura com o Miguel, que o pastor já tinha lido, também já tinha lido, mas nós não tínhamos atentado para aquele texto, né, da maneira que nós atentamos hoje. Então, assim, cada vez que você lê, é uma descoberta. Então, Deus precisa ser o nosso centro. Então, repita aí, Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Me desculpe estar repetindo assim, porque tem coisas que nós precisamos gravar no nosso coração e treinar a nossa mente. Porque nós esquecemos, irmãos, nessa correria do dia a dia. Mas que o poder do Espírito Santo venha dar a cada um de nós a sabedoria para administrar o nosso tempo e que nós temos uma vida mais tranquila, em nome de Jesus. Tratando aqui, né? Eu estava voltando. Nós precisamos colocar Deus como prioridade da nossa vida. Tratando Deus como uma pessoa. O Espírito de Deus, ele é real, uma pessoa. Uma pessoa que deve ser honrada devidamente, pois o reino de Deus, ele é real. O rei Belsazar desprezou o que pertencia a Deus. E por conta disso, de sua ação, ele foi morto. No versículo 30 diz, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Então, a ação dele gerou uma consequência. E a consequência qual foi? A morte. O que Deus escreveu naquela frase, ele cumpriu no mesmo dia. Amém? Segundo ponto para quem vai ministrar, seja obediente a Deus. Nessa passagem, nós falamos de quem? De Daniel. A mãe do rei chamou quem? Daniel para ajudar o seu filho. E quem era Daniel? Eu gosto sempre de explicar, porque nem todo mundo sabe. Daniel foi um profeta daquele período ali, daqueles longos anos ali na Babilônia. Serviu como profeta de esperança, mas que também viveu muitas experiências com Deus. Daniel, ele foi um jovem que foi retirado, né, durante a guerra, retirado da sua família e foi levado para um país, né, estrangeiro, Babilônia. Daniel negou, né, ao chegar na Babilônia, negou-se comer das comidas ali
dos babilônicos, né? Ele preferiu manter as suas tradições da sua terra, os alimentos, porque ele sabia que talvez se ele começasse a se alimentar daqueles alimentos, ele ia achar que era muito bom, porque a Babilônia representa o quê? Por dias de hoje, o mundo. E tem coisas que é ofertado para nós, para a nossa alma, para o nosso corpo, que é muito bom. Não vou mentir aqui, vocês sabem disso, é muito bom, mas ele preferiu negar-se, né? A Bíblia não fala exatamente isso, mas eu estou usando essa palavra, negou-se a comer dessa comida. Daniel foi desafiado a interpretar o sonho do rei Nabucodonosor por 2 vezes. Era algo fácil? Não. Eu já fiz um resumo lá atrás de quem era esse rei. Esse mesmo Daniel foi o Daniel que também foi lançado na cova dos leões. Esse Daniel sempre colocou Deus em primeiro lugar. Daniel era especial? Ele era uma pessoa como nós. O que fazia Daniel especial era a presença de Deus na vida dele. O que fazia dele especial e diferente das outras pessoas era a obediência que ele tinha a Deus. Ele amava a Deus, ele obedecia a Deus. E diante dessas decisões, não pensa que era fácil, era difícil. Ele estava indo contra uma lei, uma determinação do rei. Mas ele confiava no Senhor. Então, no capítulo 6 de Daniel, fala que Daniel, todos os dias, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele fazia 3 orações a Deus. Ele parava as suas atividades e ia orar a Deus 3 vezes ao dia. E cada decisão dele, ele orava pedindo a direção, revelação e clareza do Senhor. Falava, Deus, me conduza para que eu faça o que é a tua vontade, para que eu faça o que é correto, para que o seu nome seja glorificado através da minha vida, mas que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. E ele honrou a Deus. Ele honrou no mundo, igual nós estamos aqui, a comparação com a Babilônia é o mundo. Então, traz aqui para hoje, o mundo de hoje. Quantas coisas são ofertadas a nós, quantos deleites, quantos prazeres, coisas boas. E Daniel lá foi ofertado tudo isso, mas ele falou, em primeiro lugar, eu escolho Deus. Eu me posiciono como filho de Deus. Eu vou continuar orando ao meu Deus, eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito que é certo para a minha vida e que é certo, porque é o Deus Criador que me ensinou. Então, ele não se corrompeu, ele se posicionou como filho. E sabe que isso aqui nem estava na palavra, quando eu cheguei aqui, veio no meu coração, eu falei, Senhor, da onde... Né, eu sei que toda a ousadia de Daniel veio do Senhor, toda a coragem, todo o amor, o Senhor colocou no coração dele, e ele decidiu, né? Obedecer ao Senhor. E eu fiquei pensando, quais são as palavras que ele ouviu? Mas naquela época de Daniel, já tinha os primeiros livros que já eram lidos no templo, já salmos de Davi. Aí o que veio no meu coração, que um dos versículos que eu acho, tá, irmão? Que Daniel pode ter usado como base. É Salmo 28, versículo 7. Coloca para mim, por favor. Para a gente ter esse espírito... ter uma vida cheia do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, nós precisamos buscar ao Senhor, né? Assim como Daniel, através de oração, da palavra. E eu fico achando que esse versículo pode ter sido um dos versículos que ajudou a Daniel nos seus momentos de dificuldade, de medo, porque ele foi colocado diante de uma autoridade do mundo, né? Então, eu acredito que ele teve, como homem, né, como nós, seus medos, suas preocupações de chegar diante de um rei, porque ele também não queria morrer na mão do rei, né? Todos nós queremos viver. Tem pessoas que diante da dificuldade, né? Vou abrir uma exceção aqui, tem pessoas diante da dificuldade que ela quer fugir. Ela não quer enfrentar a dor, ela não quer enfrentar os seus medos, ela quer simplesmente que aquela dor seja aliviada, ela quer desistir da vida. Então, por conta de uma frustração, ela quer desistir. Talvez Daniel, naquele momento, pensou muitas vezes assim, diante da dor dele, do medo, ele falou, Deus, muitos podem desistir, mas eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor é meu escudo, eu sei que o Senhor é um Deus que vive, e que o Senhor reina sobre a minha vida, e eu lembro de todas as histórias, Deus, que o Senhor fez com o povo de Israel, e eu sou descendente desse povo, então, Senhor, eu não vou desistir.
Então, não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos, não desiste da sua família, não desista de você. Lembre que existe um Deus todo-poderoso, né, que está ao nosso favor. Estou falando isso porque nós estamos no mês do Setembro Amarelo e a gente temos que fazer essa conscientização com a igreja, né, que nós devemos buscar a Deus para que nós possamos ter amor à nossa vida, amor e prazer na nossa vida, porque o Senhor é o nosso escudo. Olha só, 28:7. O Senhor é a minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Eu acredito que diante dos medos de Daniel, né, de se colocar diante da autoridade, ele pegou-se com a palavra do Senhor. Eu acho que ele falou, Senhor, Tu és a minha força, o meu escudo, Senhor. O meu coração confia em Ti, porque ele falava que o coração dele confiava em Deus. Sabe por quê? Porque a nossa alma, a nossa mente, às vezes não confia em Deus. Porque nós somos tão racional, né, tão racional, tão óbvio. Eu vou pegar esse microfone porque eu estou vendo ele aqui. Não é sobrenatural, racional. E a gente se apega com isso, mas às vezes a gente precisa do sobrenatural. Sabe, algo falar no nosso coração. Então, eu acredito que ele deve ter feito muitas orações ao Senhor, falando, Senhor, Você é o meu escudo, vai na minha frente, para que eu seja vitorioso, para a glória do Senhor. E todas as vezes, Daniel decidiu ser obediente ao Senhor, o Criador. Aí você fala, tá, você está falando aí ser obediente, mas como? Decide ser obediente, é uma decisão. Decide ser obediente. Como ser obediente a Deus? Crendo no poder da sua palavra, conhecendo sobre a sua palavra. Como eu conheço a palavra de Deus? Através da leitura bíblica. Orando a Deus, que quando a gente ora, a gente desenvolve o quê? Intimidade com o Senhor. Quantas vezes você tem orado na semana? Quantas vezes você tem falado com Deus? Ele é seu escudo. Praticando o quê? Os seus ensinamentos. Então, o que acontece? Eu chego aqui, eu escuto a palavra, eu leio a palavra, eu oro. Aí, na hora de fazer, de executar, eu não faço. O que vai acontecer? Só vai ficar no mundo das ideias. Sabe, gente, para que as coisas aconteçam, para que seja real, você precisa ter ação, fazer. É o fazer mesmo. Só vai ter sentido tudo isso que vocês leem, escuta do Senhor, quando o Espírito Santo testifica no seu espírito, quando você tem ação. Se você ora e não tem ação, é igual a nada, só fica no mundo das ideias, abstrato. Então, nós temos que praticar, fazer. Né? E Deus fala, aquele que me honra, eu o honrarei. Capítulo 5, versículo 29, de Daniel, que diz assim, então, por ordem de Belsassar, vestiram com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do seu reino. Então, mais uma luta que Daniel passou, mais um desafio que ele não fugiu, ele enfrentou com a direção de Deus, ele foi honrado diante dos homens, ele foi colocado como uma das mais, né, dos mais importantes, das autoridades do reino de Babilônia. Gente, não é pouca coisa não, é muita coisa. Pensa hoje você sendo colocado como governador aí de São Paulo. Não é a cargo de honra? Não, vamos descer um pouco mais. O prefeito, sei lá, todos os cargos de honra. Né? Fala, não, eu não vou porque é política. Mas tanto cargo de honra, às vezes na sua empresa, uma promoção que você está esperando, subir, né, de cargo para uma liderança. Gente, você está esperando isso, Deus pode fazer. Mas qual é a condição? Seja obediente a Deus. Senhor, coloca uma condição diante de nós. Você quer prosperar? Você quer ter sucesso na sua vida conjugal, espiritual, em todas as áreas? Coloque o Senhor como centro, prioridade na sua vida, o seu guia. Porque a Bíblia está ensinando aqui em Mateus que aquele que honra a Deus, esse será honrado aqui na terra e na eternidade, gente. Mas essa vida é curta, mas Deus quer nos honrar aqui, como fez com Daniel. Mas aquele que permanecer vai ser honrado diante de Deus na eternidade. Eu quero. Não é errado você ter pensamentos de crescimento, não é, de sucesso, não é. Mas desde que Deus seja o quê? A prioridade da sua vida.
Terceiro ponto. A decisão é sua. Essa decisão está nas suas mãos. Você pode escolher ser como o rei Belsazar, que desobedeceu a Deus e sofreu a consequência dessa desobediência. Deixa eu falar uma coisa. Cada um aqui tem a liberdade de escolher o que vai fazer da sua vida. Cada um. Mas tome cuidado, porque a sua decisão trará consequência para a sua vida. E outra coisa, ela não traz só para a sua vida, ela traz para quem está ao redor de você. Sabe? Pessoas que você ama também vão sofrer, porque se quem eu amo está sofrendo, eu sofro. Não é, seu Antônio? Se os filhos não vão bem, nós também não ficamos bem. Se o meu pai não está bem, ou minha mãe não está bem, eu também não estou bem. Se o meu marido não está bem, ou minha esposa, quem está do lado não está bem. Então, assim, antes de decidir, faça como Daniel. Ore ao Senhor. Passa pelo crivo da palavra. Eu estou em dúvida o que decidir. Eu vou buscar na Bíblia essa resposta. Às vezes Deus usa pessoas também para falar com você. Crie, irmão, no poder de Deus, no cuidado. Como a decisão é sua, você escolhe ser como o rei ou ser como Daniel. Daniel decidiu honrar a Deus com sua vida. Diante de quem? Dos homens. Belsazar também se engrandeceu, ele se engrandeceu, não foi Deus que engrandeceu, ele se engrandeceu diante dos homens e teve sua consequência. Daniel honrou a Deus diante de quem? Foi trancado lá no seu quarto? Sozinho não, foi diante dos homens. Nós devemos honrar a Deus com a nossa vida, com a nossa fala, com as nossas ações. É aqui na igreja, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é no trânsito, é com nossos amigos. Conseguimos o tempo todo? Não. Mas nós temos que buscar essa obediência. Sabe, de repente no início se torna um esforço, mas depois se torna algo, como eu posso dizer? Tranquilo. Leve, que faz parte da sua rotina. Porque conforme nós vamos honrando a Deus, nós vamos fazendo a vontade do Senhor, a gente vai vendo os frutos que nós vamos, colher, podemos usufruir desses frutos. E conforme eu busco mais a Deus, eu vou criando intimidade com esse Deus. E quanto mais eu quero intimidade com esse Deus, mais experiência eu tenho. Mais o meu coração se convence, mais eu quero do Senhor, eu vou me enchendo e vou querendo passar pelos outros. Às vezes tem pessoas que querem desistir da caminhada com Cristo porque não tem a presença de Deus, porque não nasceu de novo. Nascer de novo, irmão, é no Espírito. Eu decido estar com Cristo, eu decido servir a Deus, eu quero e buscar isso. E conforme você busca, você tem um novo nascimento no Senhor. Então o seu espírito se testifica com Deus. Você começa a ter experiência, alegria, prazer com o Senhor. Então começa a pedir isso. Jesus, eu quero essa experiência contigo, Pai. Me ajude. E Daniel, ele foi honrado diante dos homens. Ele teve a recompensa dele aqui na terra. Ele teve a recompensa no céu. Olha só, irmãos. Daniel, ele passou pelo rei Nabucodonosor. Ele passou com o rei Belsazar, ele passou com o rei sírio, né? Ele passou 3 reinados. Não, primeiro, desculpa aqui, vamos corrigir aqui. Qual? Dário. Passou pelo rei Dário, né? Isso, 1 e 2. Então, ele foi foram passando várias situações, ia mudando todo o cenário daquele país. E Daniel, desde a sua juventude até a sua velhice, ele decidiu honrar a Deus, amar a Deus, honrar a Deus. Passou todas as situações, eu acredito que a Bíblia relata algumas, mas foram muitas. E ele sempre, Senhor, estou aqui, Senhor. Tu és o meu guia, Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza. Senhor, fortalece o meu coração, o meu espírito. E foi assim até a morte de Daniel. Deus usou grandemente esse homem, trazendo revelações, não só para os reis, mas revelações apocalípticas. Então, leia esse livro. E da mesma maneira que Deus espera que você honre a Ele com sua vida, Jesus também honrou a Deus com a vida dele. Jesus, quando ele aceitou vir na terra como homem, ele era como nós. A gente tem muito essa... mas era Jesus, mas ele era como nós.
Homem, carne, sentimentos, vontades, né? Foi desafiado, foi testado, foi provado, e ele decidiu honrar a Deus. Ele escolheu, é uma questão de escolha. Tudo o que você faz na sua vida. Deixa eu falar uma coisa. Parem de dar desculpa. Sabe por quê? A desculpa serve, sabe para quem? Para você, para mim. Porque independente da situação que você vive, da condição que você está, do momento que você está passando, quem decide o que vai fazer e que rumo seguir é você. Ai, mas pastora, você não conhece como é a minha casa. É você que decide. Você não sabe como é no meu trabalho. É você que decide. Você não sabe o que está acontecendo no meu ministério, na minha célula. É você que decide. A decisão é sua. Mas o meu casamento está tão difícil, eu vou desistir por conta da minha esposa ou do meu esposo. É você que está decidindo, não é o outro. Não jogue a culpa no outro. Para de dar desculpa para você. Você decide que caminho você quer seguir. E a mensagem desta noite é: você quer ser obediente a Deus? Sim ou não? É uma decisão sua. Não é minha, não é de Deus. Deus fala aqui: eis-me aqui. Eu enviei o meu filho Jesus para se entregar por você como o salvador da sua vida, para ser o centro da sua vida e ser a direção para o que você deve fazer. Agora, se você quer pegar as minhas instruções e colocar em prática, você estará honrando a minha pessoa, você estará honrando o meu Pai, e eu vou te honrar diante dos homens. Mas se você também não quiser decidir por mim, decidir pelas suas vontades, eu continuo sendo Deus. Deus não muda. Deus é um Deus de gerações. Desde a criação do mundo, a palavra dele não muda. Ele nos ama, ele está aqui para nos abençoar. Deus é o nosso abençoador, especialista em abençoar. E aí a decisão é do povo. Se você ler do início da criação, a decisão de homens e mulheres que mudaram a história de vidas, uns para os bens, né, para coisas boas, e outros para as coisas ruins. Mas a decisão partiu deles. Então, que o Espírito Santo, nesta noite, testifique no seu coração e traga clareza, para que cada um de vocês venha decidir em amar a Deus sobre todas as coisas, honrar a Deus sobre todas as coisas. Que você decida Deus ser prioridade na sua vida. E aí você vai começar a pensar diferente, agir diferente. E aquilo que você tem pedido para o Senhor, ele vai acontecer no tempo dele, na hora dele. Somos imediatistas, mas tudo há um tempo. Tempo para nascer, tempo para chorar, para sorrir. Se a gente for ler Eclesiastes 3, tempo para a morte. Eu vou até ler Eclesiastes 3. Não está na ministração, mas só para terminar aqui. Pode colocar para mim Eclesiastes 3, por favor? Quem obedece a Deus, ama a Deus. Quem ama a Deus, obedece e escolhe viver com Ele. E quem ama a Deus e obedece a Deus, ele planta boas sementes e colhe bons frutos. Assim, ficaremos enraizados em nosso coração, o amor de Deus, qual é o tema da nossa igreja, enraizados em Cristo. Assim as coisas mudam. Eu estou dizendo para você que tudo será perfeito? Não. Eu não vou chorar mais? Vai. A vida é feita de dias bons e dias ruins. Dia de alegria e dia de tristeza. Mas Daniel passou dias bons e dias ruins. Mas ele sempre confiou no Senhor. Sempre acreditou nas promessas de Deus e viveu essa promessa. Então, que cada um de nós aqui possamos crer, confiar nesse Deus poderoso que criou os céus e a terra e tudo que há nela. E é Ele que dá o fôlego de vida para cada um de nós. Se não for a mão dele poderosa, nós não somos nada. Amém? Se coloquem de pé, por favor. Pedir o pessoal da sonoplastia, coloque para mim Eclesiastes 3. Jesus morreu em nossos lugares, pelos nossos pecados, pela nossa fraqueza, honrou o propósito de Deus, honrou o plano perfeito. Ele ressuscitou ao terceiro dia por amor a nós.
mostrando para cada um de nós que é possível ser obediente, sim, que é possível a gente vencer em Cristo Jesus, né? Que a gente fala, é impossível. Não, não é impossível. Lembre-se, é uma decisão. Eu escolho obedecer ou não. Isso estava na ministração, mas veio no meu coração, só para encerrar. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, irmãos, está resumindo que para tudo há um tempo. Então, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje. Eu não sei se o tempo que você está vivendo nesta noite é de desobediência ou falta de reverência à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor. Ah, pastor, é só com pecado que é falta de reverência? Não. Quando o Senhor está falando através da palavra e nós ignoramos, conversamos, andamos e não prestamos atenção, também é uma falta de reverência com o Senhor. Tantas faltas de reverência, quando você sabe o que é, tem que fazer o certo e não faz. Falta de reverência. Falta de reverência quando o Senhor testifica na sua vida e fala, perdoa, desculpe, e você se recusa. Desobediência. Quantas desobediências você tem cometido no seu dia a dia? Mas o Senhor fala, filho, eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu sou o Deus que ama. E para você, eu dei um plano perfeito. Eu dei um Salvador para que você hoje tenha consolo, para que você hoje tenha esperança. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de uma nova história. Não espere o dia mau para você se dobrar diante de Deus. Não espere o dia de dificuldade. Talvez você está passando assim uma dificuldade, como nós lemos aqui. Eu não sei qual é o tempo da sua vida. Talvez é o tempo de alegria, mas continue semeando coisas boas.